Porém, por hoje a gente começa a nossa lista com um lutador que todo mundo imaginava que seria campeão mundial algum dia, teve algumas oportunidades deixadas de lado e, por conta da pandemia da Covid, acabou sendo colocado no posto de campeão mundial porque o campeão decidiu preservar a sua saúde. Nós estamos falando de Braun Strowman, que ganhou o campeonato universal na WrestleMania 36, aquela WrestleMania infame que aconteceu em 2020, na época do lockdown. Para quem não se lembra, na época o Goldberg era o campeão universal e ele iria fazer uma defesa de título contra o Roman Reigns no WrestleMania 36. Porém, quando começou a pandemia, surgiu uma enorme dúvida na cabeça das pessoas. Ninguém sabia o quão mortal era esse vírus, e depois a gente veio descobrir que era um vírus extremamente mortal. E naquela época, a WWE ela fez um lockdown severo, assim como todo mundo, mas por estar na Flórida, ela conseguiu um benefício do estado para produzir lutas com um ambiente completamente fechado, com testes de Covid constantes e tudo mais. Como era uma situação de saúde muito grave que as pessoas ainda não tinham noção da letalidade, a WWE deixou todos os lutadores muito confortáveis para não lutar se eles quisessem preservar a sua saúde. E o Roman Reigns, que iria desafiar o Goldberg pelo Campeonato Universal, decidiu não lutar, decidiu ficar em casa, porque ele tinha o problema dele com a leucemia. Ele havia tido problema de leucemia na infância, havia se curado. Depois, em 2019, se não me engano, ele teve uma volta da doença, ficou um tempo afastado. Depois voltou dizendo que ele estava curado. Só que num cenário em que ninguém sabia como é que o vírus iria atuar nas pessoas, o Roman Reigns decidiu se preservar e ficar em casa. Logo, o Goldberg ficou sem desafiante para a luta na WrestleMania. E aí a WWE resolveu plugar o Braun Strowman, que era um eterno desafiante ao Campeonato Mundial, para enfrentar o Goldberg. Eles se enfrentaram na WrestleMania 36 e no final das contas o Braun Strowman acabou se sagrando campeão universal, sendo o primeiro campeonato de grande escala na carreira do Strowman. Isso só aconteceu porque o Roman Reigns decidiu não lutar durante aquele início da pandemia. Por conta disso, a conquista do Braun Strowman se tornando campeão universal na WrestleMania 36 é o 10º lugar da nossa lista. O 9º lugar é um lutador que tinha tamanho, mas não tinha qualidade nenhuma no ringue e não tinha promos. Mas ele acabou ganhando a oportunidade de se tornar campeão por causa da contusão do referido campeão que acabou tendo que dropar o título. E aí a WWE resolveu colocar o cinturão dele, apesar de suas inúmeras limitações. E este lutador foi o The Great Khali, que ganhou o campeonato mundial peso pesado no ano de 2007. O caso foi porque o Edge, na época, acabou tendo uma contusão e teve que dropar o campeonato mundial peso pesado. E aí, no dia 20 de julho de 2007, num ex-SmackDown, a WWE resolveu fazer um Battle Royal para escolher o novo campeão mundial. E é aquele negócio, a WWE sempre ansiosa para alcançar o mercado indiano, resolveu colocar o título no Great Khali. E cara, assim, pela lógica, pela qualidade de luta, não era para eles terem feito isso. Mas o cara era alto, tinha uma aura de ser um cara muito forte, e aí a WWE resolveu colocar o título nele para que eles pudessem ter ali um cenário interessante. A verdade é que ele ficou pouco tempo com o título, ele ficou 2 meses com o título, acabou perdendo para o Batista numa Triple Threat com o Rey Mysterio no Unforgiven daquele ano. Mas o fato é que se o Edge não tivesse dropado o título, provavelmente o The Great Khali ou nunca teria sido campeão mundial, ou teria sido campeão mundial lá pra frente. Eu sinceramente acredito que ele nunca teria sido campeão mundial. Eu acho que acabou sendo a oportunidade perfeita, porque a WWE conseguiu botar o título dele numa luta que ele não precisava mostrar talento no ringue. Numa Battle Royale bastava você jogar o cara pro outro lado da corda, e eles tinham desculpa perfeita, o cara era um gigante. Por conta disso, por conta das circunstâncias, é que o Great Khali, ao se tornar campeão mundial peso pesado, entrou no 9º lugar da nossa lista. Já o 8º lugar da nossa lista é um lutador que estava precisando muito mudar de persona, mas essa oportunidade só surgiu quando um lutador de uma stable que estava muito bem estabilizada acabou tendo que deixar os ringues por conta de problemas de contusão e de bastidores. E quando abriu esse buraco, este lutador entrou neste grupo e com a mudança da sua persona,
acabou se tornando um dos lutadores mais lendários da WWE. E nós estamos falando da entrada do The Rock na Nation of Domination, se tornando o Rio no ano de 1997. A gente precisa contextualizar um pouco as coisas aqui. O The Rock, quando ele estreou no Survivor Series de 1996, ele estreou como um mega babyface. Assim, no começo, o público até curtiu, mas logo depois, assim, eu tô falando de coisa de semanas depois da estreia dele, o pessoal já se cansou dele completamente. E aí o público começou a rejeitar o Rock. Eles começaram a falar Die Rock Die, morra Rock morra, e Rock sucks, ou seja, o Rock fede. E a WWE tentou ainda empurrar ele como face e tudo mais, só que a coisa não estava dando certo. Só que a Nation of Domination, que era um grupo formado por lutadores afrodescendentes buscando seu espaço na WWE, tiveram um espaço quando o Ahmed Johnson, que era um brutamontes enorme, acabou deixando a companhia depois de ter problemas de contusão e problemas de bastidores. Quando o espaço abriu, o The Rock ele foi colocado nessa posição para completar o grupo. E ele pediu para ter a oportunidade de ser um vilão. Até pediu para ter uma oportunidade de falar no microfone. Deram 1 minuto para ele num show e ele falou por 2. Ele chutou o balde da televisão. E aí ele apresentou as razões dele para ele ter entrado no grupo, falando claramente que ele estava fazendo isso porque o público o havia rejeitado. E isso deu ao Rock uma oportunidade de ele ter uma plataforma de se mostrar como persona, ele falar no microfone, ele se apresentar. E ele fez isso de uma forma tão brilhante que o público começou a vibrar por ele, mesmo ele sendo vilão. E isso acabou sendo a marca da carreira dele. Essa reviravolta foi vital na carreira do The Rock e no ano de 1998, apenas um ano depois, ele já era um dos maiores lutadores de promessa da companhia. E no final de 98 ele ganhou o primeiro campeonato da WWE, depois de vencer um torneio por conta de problemas que o Stone Cold havia tido. Então, com a entrada do The Rock na Nation of Domination e a sua transformação, que acabou elevando completamente essa carreira e fez com que ele se tornasse um main eventer e um dos baluartes da indústria da luta livre na era da atitude, é que a entrada do The Rock na Nation of Domination se torna o 8º lugar da nossa lista. Já o 7º lugar foi a ascensão, a coroação de uma lutadora que já havia sido campeã, mas que finalmente se tornou uma das caras da divisão quando ela assumiu o posto de pessoa referência da divisão, quando a antiga campeã acabou se contundindo numa feud entre as duas, numa rivalidade entre as duas. E a gente está falando da ascensão da Liv Morgan em 2024, depois da contusão da Rhea Ripley. A Rhea e a Liv haviam tido uma feud muito interessante até o dia 8 de abril, quando a Liv Morgan atacou a Rhea Ripley, jogou ela contra uma parede e quando a Rhea Ripley bateu na parede, ela bateu de mau jeito, que acabou deslocando o ombro dela. Com isso, a Rhea Ripley precisou de uma cirurgia e ela acabou tendo que dropar o título apenas 7 dias depois. O título acabou ficando vago, a Becky Lynch ganhou um título numa Battle Royale no dia 22 de abril, mas ela teve apenas um reinado curto até a Liv Morgan ganhar o título dela no King and Queen of the Ring. E aí, meu amigo, a Liv Morgan, ela simplesmente disparou. Ela se tornou uma pessoa excepcional. Foi quando ela se imiscuiu na Judgment Day, quando ela começou a se aliar e a seduzir o Dominic Mysterio pelas costas da Rhea Ripley, e ela permaneceu com o título durante todo o ano de 2024, até que no dia 6 de janeiro de 2025, na estreia da WWE na Netflix, a Liv Morgan perdeu o título de volta para a Rhea Ripley. Então, a verdade é que a Rhea Ripley estava dominando tanto a divisão nessa época que a Liv talvez não tivesse o espaço que ela teve por conta do estrelato que a Rhea tinha e assim o quanto que o público era apaixonado pela Rhea. E quando a Rhea se contundiu, as portas se abriram para que a Liv Morgan se tornasse campeã e finalmente solidificasse a persona dela junto com a Judgment Day, se tornando esta persona maravilhosa que ela é. Por conta disso, a ascensão da Liv Morgan na esteira da contusão da Rhea Ripley é o 7º lugar da nossa lista de lutadoras que subiram por acidente. Já o 6º lugar da nossa lista é um caso muito interessante, porque era um lutador que estava aposentado, que aparentemente iria fazer um papel de não participar no ringue,
mas que por conta de diversos problemas de contusão na companhia, ele resolveu fazer um teste. Fez uma luta, curtiu, lutou bem, não se machucou e depois ele retomou a carreira para uma segunda etapa completamente lendária. E nós estamos falando do Heartbreak Kid Shawn Michaels, que ressurgiu das cinzas por conta de uma contusão do Kevin Nash. Aliás, toda essa história do retorno do Shawn Michaels é muito interessante. Porque a NWO ela veio para a WWE em 2002. Já tinha acabado a história da invasão em 2001, a WWE tinha desistido disso, mas ela conseguiu em 2002 contratar o Hogan, o Hall e o Nash. E eles lutaram na WrestleMania. Só que na WrestleMania, por conta da nostalgia do público, o Hulk Hogan se tornou face. E isso acabou debilitando a NWO. Além disso, o Scott Hall teve vários problemas e acabou sendo deixado de lado. Com isso, a NWO ficou completamente sem sentido, desfigurada. Era só o Kevin Nash. E aí, para poder alavancar o grupo, a WWE começou a colocar vários lutadores que tinham tido alguma relação com o grupo na WCW no grupo da WWE. E eles colocaram o X-Pac, colocaram o Big Show. Depois eles colocaram o Booker T, que não tinha nenhuma relação, nunca tinha tido nenhuma relação com a NWO, mas porque ele tinha vindo da WCW e resolveram botar no grupo. Mas o mais importante é que eles resolveram trazer o Shawn Michaels para ser um porta-voz do grupo. A ideia era que ele não fosse lutar originalmente. E aí, até aí estava tudo bem. O grupo estava funcionando com o X-Pac, com o Booker T, tudo tranquilo. Só que quando chegou em julho de 2002, o Nash estourou os quadríceps numa luta, o que levou à abolição do grupo, assim, o grupo desmantelou. E aí, quando o grupo desmantelou, o Heartbreak Kid ficou livre para decidir o que ele ia fazer. E aí, cara, é aquela coisa. Ele pensou, já que eu tô aqui, tô de volta à companhia depois de 4 anos, ele havia praticamente se aposentado em 98, serviu como comissário em 99, mas depois de 2000 para frente ele nem apareceu na WWE, exceto por ser juiz convidado de uma luta entre o The Rock e o Triple H, uma luta de Iron Man, acho que no Judgment Day de 2000, e depois disso ele sumiu. Então ele voltou, e aí ficou aquela coisa, tô aqui, o que eu faço? Resolveu fazer uma luta com o Triple H no SummerSlam de 2002, uma luta que seria uma briga de rua não sancionada. E aí ele fez a luta e a luta foi tão bem recebida que o Heartbreak Kid percebeu assim, cara, de repente eu ainda tenho gás aqui para queimar, eu ainda tenho lenha para queimar, bambu para fazer flecha. Ele resolveu fazer mais uma luta, depois mais uma, depois ele ganhou o campeonato mundial peso pesado, perdeu pouquíssimo tempo depois, mas depois disso ele resolveu manter a sua carreira. Enquanto ele estava bem, ele foi lutando. E ele conseguiu estender a carreira por anos a fio. E por conta disso, nós tivemos aquelas lutas brilhantes dele contra o Chris Jericho, contra o Ric Flair, as 2 lutas contra o Undertaker na WrestleMania. Nada disso teria acontecido se o Kevin Nash tivesse permanecido saudável e o Shawn Michaels tivesse ficado nos bastidores. O fato de que ele acabou sendo convidado, impelido para voltar para o ringue por causa desse espaço que surgiu, é que o Shawn Michaels, ressurgindo das cinzas em 2002 por conta da contusão do Kevin Nash, é o 6º lugar da nossa lista de lutadores que ascenderam na carreira por conta de acidentes. Já o 5º lugar é uma situação também muito bizarra, porque foi um caso de um lutador cujo ex-parceiro se contundiu e perdeu o título. Ele fez um torneio, venceu o campeonato para logo depois perder. Um momento glorioso que terminou num momento desprezado. E nós estamos falando da vitória do Roman Reigns no seu primeiro campeonato mundial no Survivor Series de 2015, por conta da contusão do Seth Rollins. Para quem não se lembra, o Seth Rollins havia conquistado o título da WWE na WrestleMania 31, no Heist of the Century, quando ele fez o cash-in do Money in the Bank no main event, que era entre o Roman Reigns e o Brock Lesnar, e tornou a luta numa luta de ameaça tripla. Ele conquista o título fazendo o pinfall no Roman Reigns e ganha o título, permanecendo com o título durante praticamente todo o ano de 2015. Porém, numa viagem a Viena, na Áustria, o Seth Rollins foi fazer um movimento que ele estava careca de fazer, que era rolar por cima do adversário no corner para puxar ele no powerbomb. Quando ele fez isso, ele bateu com os pés no chão, um dos pés escorregou e ele estourou o joelho. Por conta disso, ele teve que dropar o título. Um torneio foi realizado, o Roman Reigns e o Dean Ambrose se enfrentaram na final, 2 ex-parceiros do Seth Rollins, e o Roman Reigns acabou derrotando o Dean Ambrose e ganhando o título no Survivor Series de 2015, o seu primeiro campeonato mundial.
Só que ele permaneceu com esse título por uns 5, 10 minutos, porque logo depois que ele estava comemorando, o Sheamus apareceu do nada, ele havia ganho o Money in the Bank de 2015, e aí ele dá um Bro Kick no Roman Reigns, faz o pinfall e ganha o título do Roman Reigns, roubando o título que ele tinha acabado de conquistar. Independente dessa situação, o fato é que pela primeira vez o Roman Reigns se tornou campeão da WWE. E a partir dali ele passou a disputar o main event, ganhar títulos, ele ganhou o título de novo 22 dias depois. Por conta disso, por conta desse espaço, desse vácuo que aconteceu, por conta da contusão do Seth Rollins, é que a gente entende que o Roman Reigns acabou tendo uma conquista dele antecipada, uma conquista que talvez só tivesse vindo na WrestleMania de 2016. Então essa antecipação e essa conquista do Roman Reigns é o quinto lugar da nossa lista dos atletas que foram elevados por conta de acidentes e situações que aconteceram com outros lutadores. Já o quarto lugar é uma história que realmente mexe conosco, porque era um lutador que tinha um extremo potencial e que acabou conquistando um título mundial pela primeira vez na sua carreira, mas tendo que dropar um dia depois por conta de contusão. E quem entrou na esteira foi um atleta que todo mundo gostava e que muita gente ficou feliz por ter ganho essa oportunidade, mesmo sendo vilão. E a gente está falando da conquista do Kevin Owens como campeão universal em 2016, logo depois que o Finn Balor acabou tendo que dropar o título. Para quem não se lembra, o Finn Balor ele venceu o campeonato universal no SummerSlam de 2016. Ele foi o primeiro campeão universal da WWE. E aí ele fez a luta, maravilha, beleza, completou. Só que quando chegou no dia seguinte, no Monday Night Raw, ele apareceu com uma tipóia no braço e ele revelou que ele havia deslocado o ombro na luta do dia anterior e ele teria que dropar o título. Então ele acabou ficando com o título apenas por um dia por conta de lesão. E aí, depois disso, foi feito um torneio. Na final, o Kevin Owens enfrentou o Seth Rollins. O Triple H era o juiz, se não me engano, dessa luta. E aí, quando todo mundo imaginava que o Triple H ia favorecer o Seth Rollins, com quem ele já havia tido uma aliança na época da autoridade, ele, na verdade, traiu o Seth Rollins e deu praticamente o cinturão de bandeja para o Kevin Owens. Kevin Owens ganhou o Campeonato Universal, ficou com o Campeonato Universal por um tempo, depois, eventualmente, ele perdeu. Mas o fato é que o Kevin Owens só teve essa chance nesse momento porque o Finn Balor se contundiu. Eu não acredito que o Kevin Owens teria tido essa oportunidade nesse momento se o Finn Balor não tivesse caído. Por conta disso, por conta dessa conquista em função da contusão do Finn, é que a conquista do Kevin Owens como campeão universal é o quarto lugar da nossa lista de atletas que se tornaram campeões e subiram na carreira por conta de acidentes. Já o terceiro lugar da nossa lista só começou a sua jornada ao topo por conta da contusão de um atleta que deveria estar na luta que deu a condição deste lutador disputar o título. E ele entrou na esteira, acabou disputando a luta, ele não ganhou, mas depois ele teve uma nova oportunidade e acabou ganhando o título. E nós estamos falando do Kofi Kingston, que acabou se tornando um main eventer e ganhando a oportunidade de ganhar o campeonato mundial depois que ele entrou no Elimination Chamber com uma contusão do Mustafa Ali. Muita gente não sabe disso, que o Mustafa Ali era que estava previsto para lutar naquela Elimination Chamber. Não se sabe se ele iria ganhar, mas o fato é que com a contusão do Mustafa, a WWE resolveu colocar o Kofi Kingston, que era uma aposta segura. O Kofi ele não ganhou a Elimination Chamber. Se não me engano, foi uma luta em que o Daniel Bryan manteve o título. O Daniel Bryan estava lutando para defender o título e ele manteve o título. Mas a participação do Kofi foi tão importante que acabaram dando uma nova chance para o Kofi. O Kofi venceu essa oportunidade e ele ganhou a chance de disputar o título contra o Daniel Bryan na WrestleMania 35. E aí, quando chegou, o movimento de apoio ao Kofi Kingston começou a ser chamado de Kofi Mania. E aí, quando chegou na WrestleMania, o Kofi finalmente derrotou o Daniel Bryan e se tornou campeão da WWE para a alegria do New Day. Com isso, a gente considera que o Kofi Kingston é o terceiro lugar da nossa lista, porque, sinceramente, não era nem para ele ter tido essa chance. A gente não tem ideia de quais eram os planos da WWE, a gente apenas sabe que o Kofi não era a primeira opção para ganhar esse título na WrestleMania. Já o segundo lugar da nossa lista é um atleta que todo mundo achava que merecia ser campeão. Só que ele nunca havia tido a chance, o momento, a oportunidade. E aí
por conta de os dois atletas que iriam lutar pelo título na WrestleMania decidirem abandonar a companhia em cima da hora, a WWE acabou se vendo com a oportunidade perfeita de colocar o título em suas mãos. E nós estamos falando da conquista do Eddie Guerreiro no No Way Out de 2004. Para quem não sabe da história, o campeão da época era o Brock Lesnar. E ele começou uma feud contra o Goldberg no Royal Rumble. E aí já estava marcado, cravado na pedra, que o Brock Lesnar ia enfrentar o Goldberg pelo campeonato da WWE na WrestleMania. Só que o Brock Lesnar, ele já havia dito que ele iria deixar a companhia na WrestleMania porque ele queria tentar uma carreira na NFL, no futebol americano. Beleza, o que a WWE pensou e todo mundo pensou? Eles vão tirar o título do Brock Lesnar, vão dar o título para o Goldberg. E o Goldberg vai se tornar o novo campeão da WWE na WrestleMania 20. O que aconteceu? Em cima da hora, com uma luta do Brock Lesnar com o Eddie Guerreiro marcada para o No Way Out, uma luta que todo mundo achava que ia ser uma luta de setup, uma luta só para fazer o Brock Lesnar aparecer no show antes da WrestleMania, o próprio Goldberg disse que não iria renovar o contrato com a WWE. Então, o que aconteceu foi que antes do No Way Out, a WWE ficou numa situação em que os dois lutadores que iriam lutar por esse cinturão aí iriam embora da companhia. Então, o que eles tiveram que fazer? Pegaram, em vez de mudar completamente o card, eles decidiram colocar o título no próprio Eddie. Quando aconteceu o No Way Out, foi um dos momentos mais chocantes da história da luta livre. O Goldberg, ele entrou no ringue, deu um spear no Brock Lesnar. O Eddie Guerreiro, com o juiz caído, ele pega o cinturão para atacar o Brock. O Brock impede que ele use o cinturão cai no chão. O Brock levanta o Eddie para fazer um F5. O Eddie reverte num DDT, jogando o Brock Lesnar no cinturão. Tudo bem que ele erra por um meio metro, mas era para ser no cinturão. O Brock cai, o Eddie sobe na corda, faz o Frog Splash e faz o pinfall para 3 numa cena ensandecedora. O público foi à loucura. Eu me lembro, eu assistindo esse show, eu baixava os shows nessa época, eu fui à loucura, ao delírio, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. A verdade é que o Eddie sempre foi um lutador muito querido e todo mundo achava que ele merecia ser campeão mundial. E ele só foi campeão porque os dois lutadores que iam lutar pelo título resolveram sair da companhia. Então, a conquista do Eddie para se tornar campeão da WWE no No Way Out de 2004 é o segundo lugar da nossa lista de atletas que subiram na carreira por acidente. E por fim, a gente vai falar de um atleta, de um lutador, que, cara, ele iria se tornar campeão mundial. Isso é um fato. Mas ninguém imaginava que ele ia chegar às alturas que ele chegou naquele momento. Porque ele definitivamente não deveria ser campeão mundial naquele ano, ou provavelmente ele não seria a estrela da companhia naquele ano. Ele só se tornou a estrela da companhia porque a pessoa que era a estrela teve uma contusão e ficou 4 anos fora da companhia. E a gente está falando do Stone Cold Steve Austin, que se tornou o cara da companhia na era da atitude porque o Shawn Michaels se contundiu. Para quem não sabe da história, e essa é uma situação que eu revi muitas vezes, o Royal Rumble de 98, eu tinha a fita cassete do Royal Rumble de 98, e aí quando eu fiquei sabendo da história, eu fiquei rebobinando várias vezes para tentar identificar onde tinha acontecido. A verdade é que o Shawn Michaels, ele se contundiu no cóccix, na coluna, no fim da coluna, no Royal Rumble de 98, numa luta de caixão contra o Undertaker. Foi uma situação em que o Shawn Michaels ele foi jogado para trás pelo Undertaker, né? Ele ficou com as pernas na cabeça do Undertaker, o Undertaker levantou, Shawn Michaels foi jogado para trás. Quando ele foi jogado para trás, era para ele ter pulado para fora do caixão. Só que ele não conseguiu passar o caixão inteiro e aí ele bateu com o cóccix na quina do caixão. E isso gerou os problemas de coluna dele que assolaram ele por 4 anos. Quando isso aconteceu, muita gente achava que ele não iria nem lutar na WrestleMania. E aí muita gente achava que ele iria perder o sorriso dele e dropar o título como ele havia feito na situação com o Bret Hart há anos atrás. Só que o Shawn Michaels ele decidiu lutar, ele lutou no sacrifício. Se você vê as imagens da WrestleMania 14 hoje, você vê o Shawn Michaels gemendo de dor a luta inteira. As pessoas acham que aquilo é careta dele, não é. Ele estava com dores assim terríveis. E aí, no final das contas, o Stone Cold, que havia ganho o Royal Rumble de 98, acaba dando o Stone Cold Stunner e fazendo pinfall no Shawn Michaels com
o Mike Tyson, que era o Special Enforcer, fazendo a contagem. O Stone Cold teria sido campeão mundial? Sim. Ele já havia tomado conta da companhia, e isso é um fato. Eu não sei se teria acontecido no WrestleMania 14. Se tivesse acontecido, eu não sei se ele teria se tornado o cara da companhia como ele se tornou. Por quê? Porque o Vince McMahon se viu numa situação que ele teve que substituir o Shawn Michaels. O Shawn Michaels, ele era o cara que deu início à Attitude Era. Então era natural que ele carregasse a companhia nesse período da Attitude Era. Só que ele não conseguiu por causa da contusão dele. Então o Vince acabou tendo a mão dele forçada. E ele foi forçado a substituir o Shawn Michaels como cara da companhia. E aí, com isso, ele acabou colocando as rédeas da companhia nas mãos do Stone Cold. E o resto foi história. Foi graças ao Stone Cold e à sua rivalidade com o Vince McMahon que a Attitude Era ocorreu da forma como ocorreu. Ele levou a companhia a alturas inimagináveis e foi por causa dele que a WWE finalmente derrotou a WCW na batalha de audiência e se tornou a companhia que se tornou hoje. Então, por conta da ascensão do Stone Cold na esteira da contusão do Shawn Michaels, que a conquista do Stone Cold como campeão mundial e ele se tornar o cara da companhia na Attitude Era é o primeiro lugar na posição de atletas que ascenderam na carreira por conta de acidente. Bom, essa é a minha lista e eu tenho certeza que vocês devem ter as suas opiniões. Se vocês têm outros casos de atletas que ascenderam na carreira por conta de acidente, por conta de contusões de outros atletas, coloque aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês discordam da minha lista, podem colocar as suas discordâncias aqui com toda a educação, é claro, que eu vou ter o maior prazer de ouvir vocês. Beleza? Não deixem de continuar ajudando o nosso canal, porque se vocês maratonarem os nossos vídeos, o YouTube vai continuar a nos divulgar. Então eu vou deixar algumas opções aqui na tela para que vocês possam maratonar os nossos conteúdos. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.